Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. É uma proposta de lei que visa, por um lado, a melhor articulação do regime jurídico das associações públicas profissionais com o sistema de direitos, liberdades e garantias fixado na Constituição, em especial no que diz respeito à liberdade de acesso às profissões, e, por outro lado, responder aos compromissos assumidos pelo Estado português no âmbito dos memorandos de entendimento. O novo regime procura estabelecer regras mais claras sobre o acesso e o exercício de profissões reguladas por parte de associações públicas profissionais, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à livre prestação de serviços, à liberdade de estabelecimento, a reservas de atividade, a estágios profissionais, a regimes de incompatibilidades e impedimentos, a publicidade, à carteira profissional europeia e à disponibilização generalizada de informação relevante sobre os profissionais e sobre as respectivas sociedades reguladas ou abrangidas por associações públicas profissionais. Trata-se, como devem saber, de um diploma que esteve em discussão pública depois da aprovação na Generalidade por parte do Governo no princípio do mês de maio, esteve durante um período alargado em discussão pública e foi hoje aprovado depois de o Governo rever, face aos contributos que recebeu dessa discussão pública, a proposta de lei que vai ser remetida agora para a Assembleia da República, onde o processo legislativo continuará, uma vez que se trata de matéria de reserva da Assembleia da República. Foram também aprovados no Conselho de Ministros diplomas relativos a alterações ao Código do IVA e alterações que têm que ver com a regulação da fatura eletrónica. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que está aqui ao meu lado, de seguida far-vos-á a apresentação detalhada dessas medidas que são bastante relevantes. O Conselho de Ministros determinou a transferência para o município de Lisboa das infraestruturas afetas ao uso público e ao serviço público urbano, bem como das posições contratuais em contratos de empreitada de obras públicas, de locação e aquisição de bens móveis e de serviços, celebrados pela Sociedade Parque Expo 98 e pela Sociedade Parque Expo Gestão Urbana, no Parque das Nações, no âmbito de atividades de gestão urbana da Zona de Intervenção da Expo 98. O Conselho de Ministros aprovou também a afetação à Sociedade Parques de Sintra Monte da Lua, a exploração do Palácio Nacional de Queluz e do Palácio Nacional de Sintra. São transferidas para esta sociedade, cujos estatutos foram hoje aprovados em revisão, as atribuições e competências do serviço público relativas também à Escola Portuguesa de Arte Equestre, em resultado de alterações aos diplomas estatutários desta sociedade. O Conselho de Ministros aprovou ainda a alteração ao regime jurídico dos contratos de garantia financeira, transpondo uma diretiva comunitária relativa aos acordos de garantia financeira. Foi também aprovada em Conselho de Ministros a transposição de uma outra diretiva comunitária relativa a normas a aplicar aos equipamentos marítimos a fabricar ou a comercializar em território nacional ou a instalar em embarcações nacionais. No âmbito do PREMAC foi aprovado hoje a Lei Orgânica do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, organismo de administração direta do Estado integrado na presidência do Conselho de Ministros. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma resolução que determina o âmbito de aplicação do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública, o chamado ECO-AP, o procedimento de seleção de edifícios e equipamentos a submeter a contratos de gestão de eficiência energética. Com esta resolução, são também aprovadas normas para a constituição de agrupamentos de entidades adjudicantes que serão responsáveis pelo lançamento dos respectivos procedimentos de contratação. Por último, referir-vos que foi aprovado também no Conselho de Ministros uma resolução que nomeia um vogal para o Conselho de Administração da Navegação Aérea de Portugal, a NAVE, que para o caso é a Sra. Doutora Teresa Maria da Silva Gomes. Trata-se de um lugar que estava vago e a nomeação ocorreu hoje no Conselho de Ministros, depois de obtido o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção de Dirigentes para a Administração Pública. Passo a palavra então ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para vos fazer a apresentação dos diplomas de natureza fiscal e tributária que foram hoje aprovados. Muito obrigado. O Governo estabeleceu como um dos vetores prioritários da sua política fiscal o reforço significativo do combate à fraude e evasão,
como forma de garantir a equidade social na austeridade e a justa repartição do esforço fiscal. No período exigente que o país atravessa, durante o qual se encontra vinculado a cumprir o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, torna-se ainda mais importante afirmar o princípio de equidade, que não podem ser sempre os mesmos, os que cumprem as suas obrigações fiscais e não fogem aos impostos, a suportar os encargos fiscais. Para que o sistema fiscal seja mais justo e equitativo, é decisivo, por um lado, promover o alargamento da base tributável e que todos sejam chamados a contribuir de acordo com a sua real capacidade contributiva, e, por outro, que a administração tributária tenha a capacidade operacional para controlar e fiscalizar as situações de evasão fiscal. Neste sentido, em outubro de 2011, o Governo aprovou um plano estratégico de combate à fraude e evasões fiscais para o período de 2012 a 2014, que define as grandes linhas estratégicas de atuação de médio prazo da Autoridade Tributária e Aduaneira. Hoje, o Conselho de Ministros aprovou uma reforma fundamental do regime da faturação em Portugal, que cria os mecanismos necessários para uma maior equidade fiscal e para um combate mais eficaz à informalidade e à economia paralela. Esta reforma do regime da faturação tem 5 pilares essenciais. Fatura obrigatória na generalidade das transações comerciais. Transmissão eletrónica das faturas dos agentes económicos para a Autoridade Tributária e Aduaneira. Simplificação das obrigações declarativas por parte dos agentes económicos. Criação de um incentivo fiscal em sede de IRS para os consumidores que exijam fatura. E um reforço significativo da cooperação com a Unidade Fiscal da Guarda Nacional Republicana. Esta reforma tem um enorme alcance, quer para as empresas, quer para os consumidores em geral. Por isso, o Governo optou pelo gradualismo na sua aplicação. Assim, esta reforma entrará em vigor no próximo dia 1 de janeiro de 2013, de forma a que os agentes económicos e os consumidores se possam preparar devidamente para as alterações agora aprovadas. Em primeiro lugar, esta reforma altera o Código do IVA. Passa a ser obrigatória a emissão de fatura na generalidade das transmissões de bens e prestações de serviços, independentemente do adquirente ser uma empresa ou uma pessoa singular, mesmo quando a fatura não seja solicitada e na generalidade dos setores de atividade. Acresce, e este é um dado muito importante, que fica expressamente previsto na lei, que os agentes económicos deixam de poder emitir e entregar documentos que não sejam faturas para titular transmissões de bens ou prestações de serviços. A violação desta obrigação fica sujeita a penalidades legais. Em segundo lugar, esta reforma estabelece a transmissão eletrónica dos elementos das faturas por parte dos agentes económicos à Autoridade Tributária e Aduaneira. Esta medida estava prevista no Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão e irá dotar a Autoridade Tributária da informação necessária para fazer um controlo mais efetivo do cumprimento das obrigações declarativas e um apuramento mais efetivo dos rendimentos declarados. Em terceiro lugar, esta reforma irá possibilitar, a prazo, uma significativa redução das obrigações declarativas dos agentes económicos. Com efeito, na medida em que a Administração Fiscal passará a dispor de informação integrada sobre as transmissões de bens e serviços, esta reforma permitirá simplificar o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes através do recurso às novas tecnologias de informação. No contexto desta reforma, e de uma forma faseada, pretende-se promover o pré-preenchimento das declarações de IVA e eliminar algumas das obrigações declarativas em sede deste imposto que hoje recaem sobre os contribuintes. A par de uma redução significativa das obrigações declarativas, esta reforma permitirá ainda, de uma forma progressiva,
acelerar os reembolsos de IVA aos agentes económicos, uma vez que a autoridade tributária passará a dispor da informação necessária para validar de uma forma mais célere os pedidos de reembolso. Em quarto lugar, cria-se uma dedução em sede de IRS correspondente a uma parte do IVA pago por qualquer contribuinte ou membro do agregado familiar, incluindo em faturas de prestação de serviços, como forma de promover a exigência de fatura pelos consumidores finais. Numa primeira fase, aponta-se para uma dedução em IRS de 5% do IVA suportado nas faturas pagas pelos consumidores finais e um teto máximo de 250 € por família. Estes limites poderão ser ajustados gradualmente no contexto desta reforma. Atendendo ao seu caráter inovador, o Governo optou por introduzir esta medida de forma gradual e faseada, pelo que, no primeiro ano de execução deste incentivo fiscal, apenas se aplicará aos setores de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, alojamento, restauração, cabeleireiros e similares. No futuro, e em função de uma análise ponderada dos resultados obtidos, é a intenção do Governo alargar o âmbito de aplicação deste incentivo fiscal. Cria-se assim um instrumento simples, eficaz e de fácil controle por parte dos contribuintes individuais para promover práticas de cumprimento fiscal, diminuir a economia paralela, reduzir a concorrência desleal e promover a atividade económica de forma sustentada. Em quinto e último lugar, esta reforma prevê o reforço significativo da cooperação com a unidade fiscal da GNR no combate à informalidade e à economia paralela. A intensificação desta cooperação, a concretizar até ao fim deste ano, permitirá que os mais de 6.000 efetivos desta força possam intervir mais ativamente em ações inspectivas em conjunto com os inspectores tributários, o que só por si demonstra a determinação do Governo no reforço do combate à evasão e na promoção da equidade fiscal. Gostaria, por fim, de referir alguns pontos e aspectos relativos à aplicação destas medidas. No âmbito da preparação desta reforma, foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que emitiu parecer favorável. Esta reforma será promovida sem custos acrescidos para os agentes económicos e para os consumidores finais, sendo as necessárias adaptações às aplicações informáticas disponibilizadas sem custo pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Será promovida uma grande ação de divulgação desta reforma, através do envio de comunicações eletrónicas e atendimento telefónico, de forma a apoiar e esclarecer as dúvidas dos agentes económicos e dos consumidores finais. E, finalmente, prevê-se que sejam disponibilizados, a título experimental, os novos sistemas informáticos no decurso do último trimestre deste ano, de forma a que os agentes económicos e os consumidores se possam adaptar às novas funcionalidades. Esta reforma do regime da faturação representa um passo decisivo na concretização de um sistema fiscal mais justo e mais equitativo, alargando a base tributável, promovendo o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo as obrigações declarativas, melhorando a eficácia da administração fiscal e reforçando o combate à economia paralela. O Governo cumpre o seu programa e cria as condições para uma mais justa repartição do esforço fiscal. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Duas perguntas ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O Governo vê com bons olhos o facto do FMI admitir que o déficit pode ultrapassar os 4,5%? Vai ter isso em conta para as contas deste ano? Segunda questão, se está preparado para manter os cortes em 2013 apenas do lado da despesa, como também disse, neste caso, o responsável pela coordenação do FMI em Portugal.
Bom, eu agradeço as perguntas, mas quero lhe dizer que a minha presença aqui hoje nesta conferência de imprensa é exclusivamente para falar sobre a reforma, uma reforma fundamental do regime de faturação que foi aprovado nesta reunião do Conselho de Ministros. E por isso não farei qualquer outro comentário sobre qualquer outra matéria que não seja a matéria que foi aprovada em Conselho de Ministros. Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, Joana Branco, da TVI, em direto para a TV24, pergunto-lhe, esta reforma não entra em vigor um bocadinho tarde, em 2013, tendo em conta os dados da execução, não vem um bocadinho tarde já? E também questioná-lo sobre esta obrigatoriedade da fatura. Disse que na maior parte das áreas seria obrigatório. Eu pergunto-lhe em que áreas é que não será obrigatório, e em termos muito práticos, pedir um café vai ser obrigatório pedir fatura? Muito obrigado. Como tive a oportunidade de dizer, esta reforma tem um enorme alcance, quer ao nível dos agentes económicos, quer a nível dos consumidores. E por isso o Governo optou por um gradualismo na sua aplicação. E é por isso que esta reforma, que é uma reforma integrada, que envolve, como disse, 5 pilares essenciais, entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2013, para permitir que os agentes económicos, por um lado, e os consumidores finais, por outro, se possam adaptar a esta nova realidade e que a reforma possa entrar com o novo ano. É essa a estratégia do Governo e é a estratégia certa numa lógica de gradualismo da concretização da reforma. Quanto à segunda questão que levantou e que tinha a ver, peço desculpa, a fatura será obrigatória para todas as transações. A fatura, esse é um elemento essencial desta reforma. Isso permitirá, por um lado, que, e fica claramente estabelecido no código do IVA, que a fatura é obrigatória para todos os setores de atividade. É muito importante referir este ponto. Em segundo lugar, é importante também referir que a obrigatoriedade da fatura, a fatura obrigatória e a emissão obrigatória da fatura será independentemente do adquirente dos serviços ou dos bens, ser uma empresa ou uma pessoa individual, e, segundo ponto, independentemente da fatura ser ou não solicitada. A obrigatoriedade de emissão de fatura é independente de solicitação. Por isso, qualquer pessoa tem o direito de receber uma fatura por qualquer transmissão de bem ou por qualquer prestação de serviço. E qualquer agente económico passa a estar obrigado, independentemente de solicitação, a emitir uma fatura obrigatória. E já agora acrescentava também outro ponto que me parece também importante. Os agentes económicos, em virtude desta obrigação, deixam de poder emitir documentos que não são faturas para titular qualquer tipo de operação económica. Isto significa o recibo verde é equiparado à fatura, é considerado uma fatura. O que significa que a emissão de um documento que não seja uma fatura no âmbito de uma operação comercial determinará uma violação da lei e determinará que essa violação ficará sujeito às penalidades previstas na lei. E por isso é muito importante, esse é um dos aspectos fundamentais desta reforma, é o primeiro pilar desta reforma, é que é a obrigatoriedade, é a fatura obrigatória na generalidade das operações comerciais. Eu acrescentava só, antes de passar à próxima pergunta, porque percebi da sua pergunta, eu acho que o Sr. Secretário de Estado respondeu, a sua pergunta era mais se as pessoas, quando vão tomar um café, ficam obrigadas a pedir a fatura. Que fique claro, não são as pessoas que ficam obrigadas a pedir a fatura. Quem vende é que está obrigado a emitir uma fatura. As pessoas ficarão com a fatura ou não. E é por isso é que é criado um incentivo para que as pessoas também possam guardar essas faturas, sabendo que se o fizerem, mas só depende delas fazê-lo ou não, se o fizerem poderão ter um benefício fiscal, que será depois abatido no seu IRS, conforme foi explicado.
Agora, o que existe é a obrigação, essa sim, de quem vende ou presta um serviço ou vende um bem, ter sempre que passar uma fatura. Não pode passar qualquer outro documento, tem que passar uma fatura. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Eu pedi ao Sr. Secretário de Estado que explicasse melhor o papel que a GNR vai ter nesta reforma do regime de faturação. Quando fala em ações inspectivas, se pode ser um pouco mais concreto e de que forma é que vai ser agilizada essa presença da Força Militar. E, por outro lado, perguntava-lhe também que moldura penal vai ser aplicada no caso de os incumpridores não passarem a fatura que passa a ser obrigatória a partir de janeiro do ano que vem. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. O que se pretende nesta reforma e na área que referiu é um reforço da cooperação entre a autoridade tributária e a unidade de ação fiscal da GNR. E o que se pretende é que sejam criadas equipas conjuntas de inspectores tributários e de membros da unidade de ação fiscal da GNR para promover ações de fiscalização, nomeadamente em áreas de economia informal. E por isso pretende-se que até ao fim do ano seja celebrado um protocolo de acordo para reforço dessa cooperação entre a autoridade tributária e a unidade de ação fiscal da GNR. Estou a pensar em todos os setores em que é conhecido ou que existem indícios de alguma informalidade ou em que as operações e as transações que são praticadas não são devidamente documentadas e devidamente declaradas. E por isso não identifico um setor em concreto, o objetivo da cooperação, um objetivo amplo, abrangente, e pretende, acima de tudo, afirmar o princípio da equidade, que é um princípio absolutamente fundamental nesta reforma. É fundamental que fique claro que, na altura e num momento particularmente exigente que o país está a atravessar e em que estamos vinculados ao cumprimento de metas muito exigentes no âmbito do plano de ajustamento económico e financeiro, que se torna ainda mais importante a afirmação do princípio da equidade, que aqueles que usualmente pagam impostos e não fogem às suas obrigações declarativas não podem ser os únicos a suportar os encargos fiscais. E por isso, um elemento decisivo desta reforma é um alargamento da base tributável e um alargamento das obrigações declarativas por parte de setores que não contribuem como deveriam contribuir para os encargos fiscais. Quanto à questão que me colocou, a violação da emissão de fatura, no caso das transações comerciais, ficará sujeito, como disse, a penalidades legais que podem ascender a cerca de 3.750 euros por infração. Henrique Simões de Almeida, para a Bloomberg News, uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado. Tem uma estimativa do valor, em termos de valor, de quanto é que o Governo conseguirá arrecadar com esta nova medida de obrigar as empresas a passarem faturas? Dito de outra forma, se nos pode dar uma estimativa de quanto é que o Estado perde todos os anos em termos de receita fiscal que não tem sido tributada? Gostaria de começar, muito obrigado pela pergunta, gostaria de começar a resposta nos mesmos termos que terminei a resposta anterior. Ou seja, o objetivo desta reforma é um objetivo de promover a equidade fiscal e a justiça fiscal. Esse é o objetivo principal. É o objetivo de alargamento da base tributável e que as obrigações declarativas e as obrigações de pagamento de imposto sejam repartidas de uma forma justa por todos os cidadãos e que cada um contribua de acordo com a sua real capacidade contributiva. Quanto à questão concreta que me fez,
Realizar uma estimativa sobre a dimensão da economia paralela é um exercício muito complexo. E mais complexo é definir com detalhe e com rigor o impacto das medidas sobre ou de combate à economia paralela e à informalidade. No entanto, o Governo entende e está convencido que esta reforma é uma reforma que terá um impacto significativo no combate à evasão e no combate à informalidade. E de acordo com dados preliminares, o Governo está convencido que, a prazo, esta medida e esta reforma poderá ter um impacto significativo no acréscimo da base tributável declarada e esse acréscimo, estima o Governo, será não na casa das dezenas, mas na casa das centenas de milhões de euros. Muito obrigado. José Manuel Mestre, de novo uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Relativamente ao processo da Parque Expo, além das infraestruturas afetas ao uso público e ao serviço público urbano, e eu pergunto já se isto tem um acordo da Câmara Municipal de Loures, gostava que nos explicasse o que é estas posições contratuais, o que é que são, se é todos os contratos que estavam na área da Parque Expo, nomeadamente até no estrangeiro, aquelas áreas de intervenção, de consultoria, o que é que passa exatamente para a Câmara de Lisboa e o que é que fica de fora para se perceber o que é que está aqui em causa, se é que é possível saber isto. Obrigado pela sua questão. Em primeiro lugar, se tem o acordo, tem com certeza, como não podia deixar de ser. Trata-se de matéria trabalhada e negociada quer com a Câmara Municipal de Lisboa, quer com a Câmara Municipal de Loures. Nem podia ser de outra maneira, além de, obviamente, com a empresa. Relativamente ao âmbito do que está aqui em causa, as infraestruturas que estamos a falar são infraestruturas que têm que ver com o espaço público, com galerias técnicas que existem dentro do espaço público, arruamentos, parques e por aí fora. As posições contratuais são posições contratuais que tenham que ver não com contratos ou outras coisas, digamos, de áreas de negócio da Parque Expo, mas exatamente também com estes bens móveis. As infraestruturas, como sabe, são bens imóveis por natureza. As posições contratuais têm que ver com a gestão de bens móveis como mobiliário urbano e por aí fora. Portanto, não terá que ver, penso que na sua pergunta perguntou se poderiam ser outros contratos que com entidades estrangeiras, até porventura, não se trata disso. O que está aqui em causa é a gestão urbana e infraestruturas que têm que ver com essa gestão urbana e posições contratuais que também têm que ver com essa gestão urbana. E nesse caso estaremos a falar, não tenho a lista exaustiva dos bens que podem estar aqui alcançados, até porque essa lista é uma lista que está, o diploma remeterá para um contrato a celebrar entre a Parque Expo e a Câmara Municipal de Lisboa, porque esse apuramento está, o levantamento exato dos bens a passar está a ser feito em conjunto pelas duas entidades. E, portanto, é a resposta que... Sr. Secretário de Estado, também tenho uma pergunta para lhe colocar. Gostaria de saber o que é que, se o Governo vai seguir o relatório que recebeu, o parecer que recebeu, que propõe um encerramento de 12 urgências, tendo em conta que as populações ficam com este tipo de notícias, ficam muito alarmadas, se realmente o Governo vai seguir este parecer ou não. Eu lamento não poder satisfazer a sua curiosidade, mas isso não foi um assunto que tenha sido hoje tratado no Conselho de Ministros. Com certeza. A curiosidade que está a expressar, porque é esse o papel da comunicação social, não é? É um veículo. Mas não posso responder a essa pergunta porque não foi assunto tratado hoje no Conselho de Ministros e, portanto, não tenho nenhuma informação sobre essa matéria. Declarações do Bispo das Forças Armadas. Não sendo também propriamente matéria, obviamente, tratada no Conselho de Ministros, eu limitar-me a dizer que o insulto não é próprio de quem tem razão. E este Governo não insulta ninguém, nem recorre ao insulto para defender as suas posições. O que move este Governo é tratar de resolver os problemas dos portugueses e tentar construir um Portugal melhor para nós todos. Não tenho mais nada a dizer sobre essa matéria.
Se não há mais perguntas, agradecemos a vossa presença. Uma boa tarde.